Olá, começa agora mais uma edição do programa Visão Jurídica. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante a você, cidadão guarulhense. Vamos falar sobre o plano diretor, a importância do plano diretor e a importância da sua participação no plano diretor municipal. E para isso, para tratar desse tema tão importante, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o jurista Dr. Marcos Antônio Silva, que é graduado em Direito e especialista em Direito Processual Civil e Direitos de Cidadania. Professor universitário há 15 anos na Universidade de Guarulhos, na área de Direito Político, nas disciplinas de Direito Constitucional, Teoria do Estado, Ciência Política, Economia Política e Direito Administrativo. O Dr. Marcos também é funcionário público de carreira há 35 anos, de serviços prestados à Câmara Municipal de São Paulo, onde, dentre tantas atribuições, ocupou o cargo de secretário-geral parlamentar e, atualmente, a função de secretário administrativo adjunto. Dr. Marcos, é um prazer recebê-lo aqui, meu amigo, que eu gostaria muito de agradecer. Muito obrigada, pessoal, em nome também da equipe, de toda a equipe técnica da TV Guarulhos. Muito obrigada por sua presença e por sua contribuição aqui no Visão Jurídica. Olá a todos, quero dizer que a alegria é minha, tá? É sempre muito bom estar ao seu lado, debatendo, pensando o futuro da sociedade. É uma coisa que nós fazemos costumeiramente na universidade e, quando é possível difundir ainda mais, é sempre uma grande alegria estar podendo contribuir. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância do plano diretor estratégico, né? E para o nosso telespectador começar a entender um pouco desse assunto que é tão complexo, o que é o plano diretor? O plano diretor é uma exigência da Constituição de 88. Ele é uma lei extremamente complexa que cuida do planejamento macrosocial das cidades. A Constituição, ela determina que esse plano é absolutamente imprescindível para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes. O que, de alguma forma, aponta para uma expansão cada vez maior desse debate, porque as cidades, especialmente nas regiões metropolitanas, tendem a ter sempre mais que esse número de habitantes. E nem sempre as estruturas administrativas estão prontas para enfrentar esse tema. É hoje realmente uma coisa muito difícil, porque quanto mais complexa a sociedade, mais detalhado deve ser o plano diretor. Se puder especificar algumas coisas, o plano diretor ele cuida de algumas coisas que nos incomodam de perto: trânsito, habitação, planejamento, uso e ocupação do solo, adensamento urbano, os chamados impactos urbanísticos por determinados empreendimentos, como construção de shopping centers, arenas de multiatividades, como estádios, como, por exemplo, agora acontece no bairro de Itaquera, em São Paulo, a Arena Corinthians, né? Como acontece também, vai ser repensada toda a estrutura onde era o antigo Palestra Itália, que agora vai ser o Allianz Arena, né? Então, tudo isso gera muito impacto. O plano diretor, ele visa fazer o quê? Ele visa oportunizar as prioridades do município, tentando fazer com que, de algum modo, persista um ambiente de bem-estar. E com essa evolução toda, né, da ocupação urbana, a mudança toda das características, das estruturas, né, físicas do município, ele tem um prazo, né, de validade. O plano diretor normalmente é concebido para um período de 10 anos. Né? E normalmente ele gasta praticamente 2 para ser construído, debatido, votado e posto em vigor. Então, é uma matéria que mobiliza, muitas vezes, mais de um mandato, e compromete todos os prefeitos durante a sua permanência. Aliás, é importante também colocar o plano diretor como um desdobro de uma perspectiva nova da administração pública. Porque desde o surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, aquele fenômeno desagradável que acompanhou o Brasil e é responsável por boa parte do subdesenvolvimento da infraestrutura do país,
é aquela questão da descontinuidade administrativa. Hoje a lei de responsabilidade fiscal inibe que isso aconteça, e o plano diretor também ele tem essa perspectiva de passar de um governo para o outro, né, fazendo com que exista uma sequência lógica, um prosseguimento natural, para que não exista ruptura. Isso é muito importante, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, né? E a criação dele, assim, é muito complexa? Depende, eu sei que depende da estrutura, do tamanho dos municípios, né? Mas, de qualquer forma, nós temos que verificar que existem algumas macro-áreas ou grandes assuntos dentro do plano diretor. Uso e ocupação do solo, mobilidade urbana, não só na mobilidade, pensando também na questão do trânsito, adensamento, né? Adensamento, o zoneamento da cidade, a construção de vocações locais, por exemplo, pode-se construir pelo plano diretor uma determinada localidade do município onde se desenvolverá mais um ambiente industrial, né? Então, esse zoneamento todo vai ser discutido no plano. Então, o município, o Poder Executivo, que é quem tem a responsabilidade de apresentar o projeto, ele tem que ter uma grande equipe, e normalmente essa equipe ela vem das secretarias, né? Então, cada secretaria encaminha uma equipe, e essa equipe vai fazer com que a soma de suas contribuições se transforme no projeto. Se eu puder dar um exemplo de um plano que está sendo desenvolvido agora, é o plano da cidade de São Paulo. E nós vemos fortemente nesse plano da cidade de São Paulo que a principal preocupação do plano está sendo a mobilidade urbana. Entendeu essa gestão que o grito da cidade, que o grito social é a mobilidade. Então, desprivilegiar o transporte individual, privilegiar o transporte coletivo. Nós vemos que isso está trazendo um bom debate na cidade, né? Sim. Isso faz parte. E em Guarulhos também, né? Guarulhos também. As cidades da região metropolitana, né? Uhum. Todas aí com os corredores de ônibus agora, várias obras para privilegiar o transporte coletivo, né? Porque, inclusive, por conta dessa mesma instrução, desse mesmo princípio, nós temos o papel do governo estadual, que tem que também participar na integração dos municípios, né? Então, existem determinadas metas que acabam sendo coincidentes, é verdade. Estou falando do plano, inclusive do plano diretor, sobre o ponto de vista da importância dele, não só para a região, né, mas também no aspecto do Estado e do Brasil. Qual a importância do plano diretor, assim, estratégico, né? Olha, quem tem chance, quem teve a oportunidade já e sai do Brasil, percebe em outros países que as coisas parecem que acontecem todas direitinho, né? Que o ônibus tem horário para passar no ponto, né? Isso chama a atenção, dá uma inveja, né? Dá uma certa inveja. Isso é produto desse desenvolvimento, dessa política já há muito tempo atrás. Nós vemos, por exemplo, cidades que são modelo, ou que foram modelo até muito pouco tempo, como Curitiba, que foi construída e assentada em cima de um planejamento urbano severo, como Belo Horizonte também, que foi também da mesma forma construído de modo planejado, de uma forma mais severa. A tentativa é perceber o seguinte, que o plano diretor, como é uma gestão municipal, é uma questão que a Constituição determina ao município, ele precisa se reproduzir, em todo o país e demonstrar essa vocação para as próximas gerações, para os próximos mandatos, para que as cidades, de um modo geral, conversem entre si, mas a partir do momento que já falaram consigo mesmas. Certo. Porque é mais ou menos o que acontece com o Rio Tietê. Nunca será despoluído se todas as cidades que jogam o esgoto nele não tratarem o seu esgoto previamente. Então, é preciso primeiro conversar internamente para depois buscar essa integração. Mas o resultado, o produto disso é nacional. É nacional. Isso gera aquilo que a gente chama de bem-estar, realmente. É difícil, é complicado fazer. É difícil ter essa integração, né? Mas é importante. E quais os critérios utilizados para a elaboração do plano diretor estratégico? Olha, tecnicamente, como eu disse um pouco antes, é uma lei, é um projeto, né, de lei de iniciativa do Poder Executivo, ou seja, de iniciativa do prefeito. O prefeito se faz valer da sua equipe, das secretarias,
que vão estratificar as principais prioridades dentro de um nexo daquele governo, né? Cada governo é eleito, ou seja, de acordo com uma vontade expressa pela população, então ele põe em prática aquilo que a população lhe deu como garantia. Por outro lado, nós vamos ter também uma outra questão muito relevante, que depois nós vamos talvez aprofundar um pouco mais, que é o fato de que não está autorizado o Executivo, nem a Câmara Municipal, a tratar dessa questão isoladamente. Certo. É preciso trazê-la a público, né? É preciso apresentá-la aos públicos interessados, né? Porque hoje nós temos que considerar que são vários públicos, né? E esse público tem oportunidade de se manifestar. Então, isso também, essa discussão dentro das cidades, ela traz um engrandecimento de um processo que a Constituição pretendeu desde o início, que é valorizar a cidadania. Ok. E no próximo bloco, nós vamos falar muitas coisas ainda sobre o plano diretor, os municípios, e gostaria que o doutor falasse sobre a importância da participação, né, das pessoas na elaboração do plano diretor, porque muitas pessoas não sabem que elas podem participar, que elas podem efetivamente contribuir para a elaboração do plano. E isso é muito interessante para o cidadão guarulhense, para o cidadão brasileiro em geral, né? Então, no próximo bloco, nós voltamos para falar da participação do cidadão. E lembramos a você que o nosso programa será reprisado aos domingos, às 23h30. O programa Visão Jurídica volta já. Todo brasileiro ama seu carro. Cuide dele com carinho usando o combustível do Posto Shell Rede Confiança. Atendimento personalizado, atenção total ao seu veículo. No Posto Rede Confiança, você faz uma super troca de óleo. Venha conferir preços promocionais. Venha tomar um café na melhor loja de conveniência da região. Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3298, Vila Galvão, Guarulhos. O telefone é 2358-0555. Rede Confiança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Olá, voltando com o programa Visão Jurídica e hoje entrevistando o jurista Dr. Marcos Antônio Silva, que nos fala sobre o plano diretor. Marcos, qual a importância do cidadão na elaboração do plano diretor? Ou melhor, como é que o cidadão pode participar da elaboração do plano diretor? Porque as pessoas não sabem, né? Elas sabem muitas vezes que existem, alguns não sabem nem o que é o plano diretor, você esclareceu muito bem, mas de uma forma simples, não muito técnica, para o nosso telespectador, você pode dar uma explicação de como o cidadão pode participar do plano diretor, da elaboração, né, ter uma participação mais efetiva nessas questões municipais? Perfeitamente. Eu acho que as duas perguntas têm boas respostas. A importância do cidadão é que sem ele o plano não existe. Sem a participação do cidadão, o plano não pode ser votado. Uma condição para a votação do plano é a participação popular. Agora, a outra pergunta é como participar. Né? Há uma grande publicidade em torno da tramitação do plano diretor. Nós vemos, inclusive, nos municípios maiores, que isso é veiculado até em propagandas na televisão em horários importantes, né? Horário do almoço, horário nobre, né? Chamando as pessoas a participarem de reuniões que são normalmente reuniões localizadas em distritos da cidade. É muito importante essa evolução do processo legislativo que sai de dentro do parlamento e leva o parlamento mais próximo das pessoas. É muito relevante que isso aconteça, que as pessoas se sentem mais protegidas onde elas moram, né?
elas se sentem mais à vontade, elas se sentem mais confortáveis de chamar o vizinho para acompanhá-la, né? E nós percebemos que não só na tramitação do plano diretor, mas nas leis orçamentárias, que em algum momento nós vamos trabalhar aqui também, isso tem crescido ano após ano, né? Processo após processo. É muito importante. Nós temos uma veiculação necessária e obrigatória nos jornais de grande circulação, em datas, em locais onde é possível receber grande quantidade de pessoas, e essas pessoas têm voz. Ali é apresentado o conjunto que foi organizado no projeto pelos técnicos, e esse projeto é entregue às pessoas para que as pessoas tomem conhecimento daquilo e façam as suas observações a esse respeito. As observações são todas deduzidas a termo e elas vão para o processo, elas vão para os autos. Através das audiências públicas. Através das audiências públicas, que é um mecanismo que precisa cada vez mais ser prestigiado no Brasil. É que o brasileiro não tem uma cultura de, pelo menos a maioria, de participar de audiências públicas, não é? Então a gente precisa fomentar mais isso. Nesse momento eu vou pedir licença para ser um pouco sociólogo. Sim. E dizer a você que o que as pessoas precisam é de carinho. Elas precisam se sentir respeitadas. Elas precisam se sentir prestigiadas. E, ultimamente, com as redes sociais, com a possibilidade de colocar no orçamento uma verba publicitária para justamente fazer a divulgação desses eventos, as pessoas se sentem mais confiantes. É lógico que isso é um processo, né? E processo a gente não deve determinar o seu ritmo. O processo ele anda por si. Mas quem acompanha de perto isso percebe que cada vez mais a população tem aumentado a sua participação. É que existem muitas notícias que às vezes desestimulam, né? O noticiário às vezes faz com que as pessoas se sintam desestimuladas a participar. Mas para que não se sintam desestimuladas, é preciso participar. Né? O noticiário negativo vem da ausência. Para né? conhecer todo o processo, inclusive. Né? Exatamente. Não, e também do ponto de vista da noticiário geral. Né? A sensação de afastamento que a gente tem quando ouve um jornal, ou lê um jornal, é decorrente justamente da falta de participação. Se as pessoas participam, não acontece o que está acontecendo. Né? Entendi. Uhum. E, assim, sob o ponto de vista da criação das leis orçamentárias, essas audiências públicas, elas acontecem especificamente, né, para a criação do plano diretor, mas tem uma correlação com outros processos. Perfeitamente. O plano diretor, nós no começo já informamos que ele pretende ter vigência de ao menos 10 anos. Né? Enquanto isso, ele é o quê? É uma norma de instrução. Ele instrui a cidade pelo período de 10 anos. Certo. E essas instruções são capturadas por algumas leis que a própria Constituição também determina, que são as chamadas leis orçamentárias e de planejamento. São elas o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Em cada uma delas, nós temos um rito muito próprio, particular, deduzido nos regimentos internos, na lei, e que mostra que a participação popular é imprescindível. Então, cada lei que eu referi, pelo menos 2 audiências públicas são necessárias. Mas, ultimamente, nas grandes cidades, nós vemos que existe uma outra influência importante, que é justamente a de distribuir a discussão, que são os chamados orçamentos participativos. Então, é pegar o projeto e levá-lo aonde as pessoas estão. Então, as pessoas cada vez mais estão sendo visitadas. Por exemplo, por conta da lei orçamentária anual, o próprio nome da lei já mostra, é anual. Certo. Esse convite é anual, ele se reproduz todos os meses de setembro, outubro, novembro. Então, há uma liturgia de passagem pelos bairros, pelas regiões, para que as pessoas participem. E nesses momentos é que as pessoas vão ver o quanto valeu a pena participar da discussão do plano diretor. Porque aquilo que está gravado no plano diretor tem que estar presente nessas outras leis. É isso que garante que não vai existir aquele grande problema que o Brasil teve durante tantos anos. Né? O Brasil República, de 1889 até os dias de hoje, deixou de ter esse grande problema, que é a descontinuidade administrativa, de 2001 para cá. Ou veja, é muito pouco tempo. Né? Uhum. Mas vejam o quanto isso já trouxe de benefícios. Né?
E, ó, lógico, esses benefícios eles são medidos de modo muito lento, mas, e não obstante o fato de ser lento, eles são seguros. O avanço é seguro. Maravilha. Né? E uma outra pergunta importante que eu anotei aqui. As metas do plano diretor estratégico precisam constar também no plano de metas do prefeito? A bem da verdade, o plano de metas do prefeito, ele tem uma cognição, né? Ele tem a informação do plano de metas sai do plano de governo. Certo. Sai daquilo que ele entregou à população como seu plano, seu projeto eleitoral. Aquele projeto eleitoral foi vitorioso e, portanto, o prefeito foi eleito. Então, o prefeito traz aquelas informações para dentro do governo já instalado e vai compará-las com o que existe no plano diretor. E aí sim... Prévio, né? É, prévio. Sim, e aí certo. sim ele constrói as suas metas. Hoje em dia, não dá para prometer coisas ou se comprometer com coisas que não estão no plano diretor. Porque existe sempre uma concorrência eleitoral que vai identificar isso e desmoraliza o candidato. Então, o plano diretor ele é tão relevante, é tão importante que ele já compromete os partidos, os candidatos antes da eleição. Isso é importante, né? Porque o Extremamente eleitor, importante. ele precisa saber que se o candidato ele está prometendo aquilo que ele não vai cumprir, né? Só conhecer o plano diretor, não é? Ele tem que se comprometer com aquilo que ele está permitido. Está permitido. Né? E é o que não acontece na maioria, né? Na época de eleições, a gente vê 1000 promessas, geralmente. Então, isso tende a ficar cada vez mais difícil. Mais difícil. É preciso... A lei e a participação popular estão empurrando que as candidaturas e as agremiações tenham um pouco mais de compromisso com a seriedade, né? Porque a cobrança está cada vez mais transparente. O acesso à informação hoje é completamente diferente de 10 anos atrás. Então, como todo processo que está se consolidando, que falar sobre esses temas normalmente não é uma coisa muito simpática, né? Não é, em sala de aula é um terror. Né? É um terror. Mas, enfim, né? É muito importante que isso seja trazido a eles por um aspecto, e a todas as pessoas do povo em geral. Sim, que isso precisa, esse assunto isso é precisa importante. acontecer devagar, né? As pessoas têm que se comprometer com isso de modo lento, mas seguro. A cobrança tem que ser cada vez mais esclarecida. E essas discussões, o plano diretor é uma das formas de educar politicamente uma cidade. Se educa politicamente uma cidade, educa-se politicamente um país. Com certeza. E quais os benefícios que demonstram a eficácia do plano diretor, assim, para a população? Assim, que vai se sensibilizar com aquelas, assim, que visualmente aparecem, né, mais essa eficácia do plano diretor? Olha, existem várias formas de medir isso. A mais evidente talvez fosse melhor nós partirmos por exemplo em vez de tentar explicar tecnicamente. Hoje, os grandes problemas que a cidade tem dizem respeito à questão da mobilidade urbana, né? Só que mobilidade urbana é gênero de tantas outras espécies. Nós temos a mobilidade do ponto de vista individual, coletivo, comunitário, né? Então, veja só, a mobilidade do ponto de vista da fruição do trânsito, a questão do desenho hoje das linhas, onde vão ser construídos os modais de transporte coletivo de grande massa, né? A construção de corredores de ônibus e, ao mesmo tempo, determinar a possibilidade ou não de adensamento urbano em determinadas áreas, né? Privilegiar o comércio ou a instalação de uma zona industrial, né? O plano diretor, e é uma das coisas sensíveis que se observa, ele tem como preocupação também entender qual é a vocação da cidade. Então, isso é muito importante porque é da vocação da cidade que se retira dela a sua energia principal e dela a riqueza, né? Então, muita gente fala, não, São Paulo agora é uma cidade de serviços. Isso é um engano terrível. Guarulhos é uma cidade industrial. Isso é uma tolice. Até quando eu comecei a trabalhar aqui em Guarulhos, na universidade, Guarulhos era vista como uma cidade dormitória. Hoje é uma cidade que não dorme, né?
Com certeza. Então, essa mudança de vocação, ela é acompanhada pelo plano e ela mostra realmente, torna sensível como deve agir para atender e estabelecer aquilo que é final, né, para as pessoas. Um ambiente em que se possa ser feliz. Parece simples, né? Mas toda essa energia é produzida e deve ter participação popular para que cada um dê um pouco de si, para que todos possamos viver felizes. E Guarulhos, aqui nós temos umas características interessantes no município, porque além da área urbana consolidada, 42% do território, 42 aproximadamente, 0,4% do território é composto por áreas especialmente protegidas, por áreas verdes. Então a gente tem uma vocação ambiental muito grande, né? Exato. E também temos outros problemas de transporte e muitas vezes as pessoas não têm essa visão da região norte do município, que é uma região verde, né? Nós temos que nos preocupar muito com essa questão aqui e se preocupam, né, com aquilo que tem mais contato, né, pelo visual, assim. Mas são características interessantes, né? Silmara, você chama a atenção de modo muito adequado para um ponto do plano diretor, que esse sim é extremamente sensível, né? O plano diretor, ele cuida de uma questão ambiental, pensando a cidade como um ambiente de vivência. Então, às vezes, quando se fala em meio ambiente, normalmente as pessoas pensam em ecossistemas. Não, mas existe um meio ambiente urbano que é artificial. A qualidade do ar, né? A qualidade do ar, a distribuição da água, coleta e tratamento de dejetos, de esgoto, a coleta do lixo, onde vai ser tratado esse lixo, né? A questão uma das metas do plano diretor também é a questão da reciclagem do lixo, né? São medidas que a cidade se pensa e quando ela se pensa, normalmente as pessoas às vezes guardam um olhar mais profundo para a questão urbanística. Isso. Mas essa questão ambiental, hoje, ela divide essa atenção de modo muito severo. É muito importante que as pessoas participem disso e tenham essa clareza, né? Sim, que é justamente o meio ambiente artificial, né? Sim. Que aqui os equipamentos urbanos têm que ser estruturados para dar qualidade de vida para o cidadão, né? E a gente não sente isso, né? Normalmente. Infelizmente, porque o crescimento urbano desordenado é bem complicado, né? Nos municípios grandes. Acho sensacional a sua observação e a sua colocação. Um meio ambiente desordenado. O papel do plano diretor é desconstruir essa desordem, né? E ordenar da qualidade de vida. São dois momentos, né? Primeiro é preciso desconstruir a desordem e depois buscar implementar a ordem, né? Para um país que não tem esses hábitos, para localidades que não têm esses hábitos, difícil. E que foram construídas de modo totalmente, onde nós às vezes nos comparamos, como há muito pouco falávamos, comparar São Paulo com Curitiba, São Paulo com Belo Horizonte, eles partiram de um plano, né? Nós não, nós partimos de uma situação, de um fato, né? É diferente. Marcos, olha, infelizmente nosso programa chega ao final. Muito obrigada por sua participação. Eu agradeço mais uma vez. Para mim é uma honra tê-lo aqui. E está convidado para voltar, né? Para falarmos de algum outro tema interessante para o nosso telespectador. Muito obrigada mesmo. Olha, quem agradece sou eu. Eu fico muito honrado com o convite. Muito honrado em estar ao seu lado, em prestigiar modestamente o seu programa. E é uma forma para mim, é uma forma de devolver o acolhimento que a cidade de Guarulhos me oferece. Eu fico realmente muito sensibilizado com isso e o quanto mais puder realizar, pode contar comigo. Muito obrigado. Obrigada. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica, muito obrigada por sua companhia. Voltamos na próxima semana. Visão Jurídica, atualidade, informação e conhecimento aqui na TV Guarulhos.